Em O Príncipe Atrasado, uma paródia teatral de contos de fadas, o leitor irá se deparar com uma peça teatral repleta de humor, que foi baseada nos contos de fadas como Cinderela e A Bela Adormecida. Nessa história, conhecerá um príncipe démodé em contraponto com princesas pra lá de modernas. Olá, meu nome é Cássia Leslie, nasci e moro em Londrina, no norte do Paraná. Sou formada em Letras, com especialização em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual de Londrina. Sou autora e editora de livros didáticos de língua portuguesa para os ensinos fundamental 1 e 2 e também para a alfabetização de jovens e adultos. Atualmente, tenho também me dedicado a escrever peças infantis para crianças e jovens. Oi, meu nome é Ricardo Dalai e sou de Londrina. Sou formado em Letras pela UEL, onde também fiz o mestrado e o doutorado em estudos literários. Sou professor pesquisador na área de teoria literária e literatura infanto-juvenil. Além disso, trabalho na área editorial, tanto com livros didáticos como com livros de literatura. Juntos, e com a ajuda da escritora e ilustradora Roberta Assi, resolvemos fazer uma recriação de contos de fadas que pudesse ser lida e encenada por quem gosta de uma história que possui uma boa dose de humor e relações intertextuais. Roberta Assi nasceu em São Paulo, capital, em 1971. Estudou arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e atualmente trabalha como designer gráfico. É também pesquisadora e divulgadora da cultura da infância e da adolescência. Os contos de fadas têm encantado crianças, jovens e adultos ao longo dos séculos. Afinal, quem é que não gosta de uma boa história, não é mesmo? Em O Príncipe Atrasado, uma paródia teatral de contos de fadas, o leitor conhecerá a história de um príncipe que, como o próprio título do livro diz, parecia estar atrasado. Você consegue imaginar como isso seria possível? Será que ele chegou atrasado a algum lugar? Ou será que seus pensamentos e suas ideias estavam um pouco ultrapassados? De qualquer modo, como todo bom príncipe das histórias clássicas, este também estava atrás de sua princesa. Será que ele conseguiu encontrá-la? E como seria essa princesa? Muito rica? De um reino muito grande? Dona de muitas tiaras e diamantes? Cabelos loiros como o ouro ou negros como a noite? Nossa proposta com esse livro é fazer uma paródia a partir de 2 conhecidos contos de fadas, levando os leitores a refletirem, pela via do humor e do encantamento, acerca de alguns pensamentos enraizados em nós, advindos dos costumes de outras épocas. Portanto, nosso intuito foi abraçar 2 objetivos: construir um texto dramático, gênero tão pouco explorado nos currículos, e escrever um texto que discutisse questões de gênero e algumas ideias e conceitos que estão mudando nas últimas décadas. Além disso, nosso desejo foi ainda escrever um texto dramático que apresente uma forte presença do humor, do lúdico, do fantástico e do maravilhoso, da forma mais simples possível para o jovem leitor contemporâneo. Nosso intuito é que ele mesmo questione, junto dos personagens, sobre a forma de pensar desse príncipe tão ultrapassado, sem deixar de lado aspectos de uma infância imemorial presente nos contos de fadas. Vamos conhecer um pouco mais sobre o atraso desse príncipe? E quem sabe, depois de sua leitura, alunos e professores não se motivem a também encenar essa peça teatral? Temos certeza de que será muito divertido. O que se propõe O Príncipe Atrasado é resgatar e aproximar o teatro da cultura popular, fonte inesgotável de material literário e poético para crianças, jovens e adultos. O teatro nasceu na Grécia há muito tempo, no século IV a.C., junto da filosofia. E isso é muito importante para entendermos a importância do teatro na sociedade. Já os contos maravilhosos têm sua origem na tradição oral, em tempos remotos. Tais contos foram, ao longo dos séculos, contados e recontados pelas pessoas, passando a ser também recontados e registrados por importantes escritores do passado, como Charles Perrault e os irmãos Grimm, dentre tantos outros. Teatro e contos maravilhosos continuam até hoje a fazer parte da cultura, do saber, do lazer e do conhecimento de muitos povos. Ambas as artes, teatro e literatura, devem ser valorizadas e perpetuadas enquanto patrimônio artístico da humanidade, propondo aos espectadores refletirem sobre os mais variados temas. Entre os principais temas aqui explorados estão aventura, mistério e fantasia, na própria retomada do universo maravilhoso,
diálogos com a história e a filosofia, já que retrata uma nova forma de pensar as relações sociais, contrastando-a com perspectivas passadas, e encontros com a diferença, no que diz respeito às diferenças de classe social e também quanto às etnias e o modo de pensar. Além disso, outro tema contemplado pelo enredo do Príncipe Atrasado traz à baila a discussão sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea. Assim, a forma como nós, autores e ilustradora, lidamos com o gênero dramático e os temas principais explorados, possibilita que essa obra seja lida, em especial, mas não exclusivamente, por alunos de 6º e 7º anos do ensino fundamental. Para ajudar o professor e orientar uma proposta de trabalho, sugerimos algumas questões de como a obra pode ser abordada em sala de aula. Para iniciar o trabalho com a obra, convide os alunos para uma conversa sobre o livro que eles lerão, propondo uma análise da capa e dos elementos que a compõem, ilustrações, cores predominantes, tipologia usada no título e no subtítulo do livro e outros elementos. Observe também o sumário e a 4ª capa do livro, bem como suas respectivas funções. Nesse momento, também é adequado propor questões que resgatem o conhecimento prévio dos alunos acerca da temática e dos gêneros texto teatral e conto de fadas, como por exemplo: vocês já leram ou assistiram a uma peça teatral? De que assunto ela tratava? Quem a escreveu? E contos de fadas? Quais vocês conhecem? Já leram alguma paródia deles? Depois disso, convide os alunos a fazerem a leitura da peça. Nesse caso, combine com eles como esta será feita. 1 dos 3 atos por dia, uma cena por dia, etc. Sendo a leitura feita em sala de aula seguida de discussão. E caso os alunos prefiram ler em casa, a peça pode ser, posteriormente, discutida em sala de aula em uma roda de conversa. Após esse primeiro momento de resgate de conhecimentos prévios e aprofundamento na temática com a leitura da peça, é chegado o momento de fazer perguntas inerentes à história narrada em O Príncipe Atrasado. Tais perguntas podem ser organizadas em 3 momentos: antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. Antes da leitura, podem ser feitas perguntas referentes ao levantamento prévio de ideias acerca do texto que será lido. Já durante a leitura, pode haver momentos em que se interrompe a leitura para fazer questionamentos, a fim de que os alunos possam fazer inferências acerca dos próximos acontecimentos. E depois da leitura do livro, é o momento de verificar com os alunos se as hipóteses levantadas antes e durante a leitura se confirmaram ou não. Nesse momento, devem ser também exploradas questões relativas ao gênero, à temática, à estrutura do texto, suas ideias, etc. Explore também a obra O Príncipe Atrasado, assim como o gênero, texto dramático e conto de fadas, a partir de algumas atividades mais amplas, como pesquisa e socialização de informações sobre as origens dos contos de fadas e a sua forma de transmissão, pesquisa de diferentes versões de contos de fadas, a adaptação de contos de fadas em forma de texto dramático. Além de questões referentes à disciplina de língua portuguesa, sugerimos algumas atividades interdisciplinares que podem ser exploradas no decorrer do trabalho com a obra, como discussão sobre o papel da mulher nas sociedades antigas e atuais, envolvendo história e língua portuguesa, pesquisa sobre a Princesa do Congo e contos maravilhosos africanos, envolvendo história e língua portuguesa, proposta de dança, música e ensinação teatral, envolvendo educação física, arte e língua portuguesa. Então é isso. Para mais informações, orientações e sugestões de trabalho com a obra, consulte o nosso Manual do Professor Digital. Esperamos que gostem. Esperamos, acima de tudo, que o nosso Príncipe Atrasado seja pontual em fazer rir, encantar e possibilitar reflexões. Desejamos a todos uma boa aula e uma boa leitura.